A graça e a paz esteja sobre a sua vida, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, minhas queridas ovelhas que estão nos acompanhando através desse canal. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos aqui para adorar o Senhor, para colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar você para fazer a leitura da palavra de Deus na carta de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12, que diz assim: Amado, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vós estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultado pelo nome de Cristo, sois abençoado, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Amém? A palavra de Deus aqui fala, olha, nós estamos passando por lutas. Estamos nesse momento dessa pandemia, onde as pessoas já estão perdendo a sua paciência por ficar dentro de casa. A saudade que estamos tendo dos nossos cultos presenciais, a falta de abraço. O apóstolo Pedro aqui, o apóstolo Pedro, né, ele está dizendo, olha, não estranhei essa provação, não fique, né, aí triste, abatido, mas ele diz, alegre-se por ser de participante desse sofrimento. E ele diz, olha, vocês devem exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E ele termina aqui o texto dizendo, olha, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. É claro que ele estava aqui dentro de um outro contexto, porque a igreja naquela época estava sendo perseguida, alguns irmãos estavam sendo queimados vivos. Eu estou aqui trazendo para o nosso contexto atual, nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, eu quero dizer, olha, que você deve se alegrar no Senhor. A palavra de Deus diz isso, alegre-se no Senhor. Eu quero que você esteja alegre no Senhor e busque o Senhor nesse momento. Exalte ao nome do Senhor diante de todas essas dificuldades. Mas o que você precisa fazer é exaltar o nome do Senhor. Feche agora os seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom dizer que só o Senhor é Deus. E não existe nenhum outro Deus além de ti, ó Pai. Como é bom, ó Pai, nós sabermos que o Senhor governa todas as coisas e que nada, ó Pai, foge do teu controle. Como é bom, ó Pai, nós estarmos reunidos através desse vídeo, ó Pai, e desse canal. Mesmo, ó Pai querido, que seja virtualmente, ó Pai. Mas nós somos a igreja do Senhor e que buscamos a tua presença, ó Pai. E queremos que vidas sejam abençoadas e alcançadas pelo teu poder, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai. Receba agora o nosso culto, a nossa adoração. Queremos agora transformar a nossa casa, ó Pai, no templo do Senhor. E nesse momento dessa pandemia, o que nós precisamos fazer é levantar a nossa voz e glorificar o teu nome. Alegrarmos, ó Pai querido, na tribulação, na aflição, porque nós somos participantes, ó Pai, do teu reino. Ó Deus, coloque a tua mão sobre nós, e em Cristo Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém e amém. Busquemos e adoremos ao nosso Deus.
não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração, minha audiência Ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração, minha audiência Ele chamou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar meu coração, minha audiência Ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração, minha audiência Ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Um certo homem, sentado à beira do caminho, sentiu que não estava mais sozinho e perguntou: o que está acontecendo?
porque esta multidão disseram é Jesus, o autor da salvação. Seu coração contrito ali ficou, e ele não se calou. Queria adorar aquele homem, então começou a clamar, e mandaram ele calar. Mas seu coração se encheu de fé, e bem mais alto ele começou a gritar: ó Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, livra-me dessa agonia, dá-me a luz de um novo dia. Ó Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, livra-me dessa agonia, dá-me a luz de um novo dia, Senhor. E o mestre mandou-lhe chamar, com ele queria falar. E Bartimeu veio depressa na presença do Senhor, e disse: o que queres que eu te faça? Bartimeu pedindo a graça, que eu veja meu Senhor. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ó Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, livra-me dessa agonia, dá-me a luz de um novo dia. Ó Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, livra-me dessa agonia, dá-me a luz de um novo dia. Jesus, filho de Davi, ó Jesus, filho de Davi, livra-me dessa agonia, dá-me a luz. Ajuda-me, Senhor. Jesus, filho de Davi, ó Jesus, filho de Davi, livra-me dessa agonia, dá-me a luz. ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Neste momento, queremos fazer um momento de oração. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Orar talvez pela alguma situação que você esteja passando, que está deixando você para baixo, abatido. Eu quero então neste momento orar para aqueles que estão enfermos. A nossa mídia está dando muita ênfase na questão, né, das pessoas que estão com coronavírus, mas existem também outras pessoas em outras situações, precisando também de oração, que estão também enfermas, que estão internadas. E precisamos também orar por eles. Não só pelos aqueles que estão com o vírus do coronavírus, que estão nos seus UTIs, que estão respirando através de respiradores ali, daquelas máquinas, mas precisam também de oração. Aquelas pessoas que estão com câncer, aquelas pessoas que estão com suas vidas, né, nos seus finais, aquelas pessoas que talvez já perderam a esperança, e precisamos orar por ela. Vamos estar orando aqui pela Renê. Ela está com câncer e precisa então das nossas orações. Orar por Vanci. Orar, né, pela nossa querida irmã Ieda, que vai passar agora por uma outra cirurgia, membro aqui da nossa igreja. Orar pela família que está enlutada, de uma aluna da escola Antônio Carlos, que faleceu, a Ana Beatriz. Orar pela família dela que está enlutada.
nesse momento de tristeza, eu quero entregar nas mãos de Deus. Orar também pela campanha de missões mundiais, estamos chegando já ao final da nossa campanha. Orar pelos nossos missionários, mas orar também por você que está em casa, por você que está nos acompanhando. Feche os seus olhos agora nesse momento. Coloca agora diante de Deus aquilo que está afligindo, aquilo que está te atormentando. Ore agora ao Senhor nesse momento. Fale agora com o Senhor. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que vive para todos sempre, que é o Senhor dos senhores, Tu, ó Pai, que tem todo o poder nas mãos, nós vamos agora diante do Senhor para colocar os nossos pedidos diante do Teu trono da graça e pedimos agora que os Teus ouvidos estejam abertos, que o Senhor, ó Pai, esteja pronto para poder fazer da melhor forma que o Senhor achar que é o melhor. Que seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, e não a nossa vontade, ó Pai. Mas queremos apresentar diante de Ti, ó Pai, esses pedidos, orando, ó Pai, pela nossa irmã Ieda, que irá passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor tome os médicos nas Tuas mãos, Senhor. Pai querido, eu quero também interceder por todas as pessoas que estão internadas, seja elas que estejam com coronavírus ou não, que sejam outras doenças. Oramos, ó Pai querido, por uma cura, ó Pai. Oramos, ó Pai querido, pela Tua intervenção neste momento, dessa doença que tem paralisado o mundo e o Brasil, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor esteja abençoando os médicos, os enfermeiros e todas as pessoas que trabalham ali, os nossos governantes, para que tenham sabedoria para poder agir. Ó Pai, tenha misericórdia, abençoe a nossa cidade de Caraúba, os casos, ó Pai querido, que têm aumentado cada vez mais e mais, cada dia que passa, mais pessoas têm sido contaminadas. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, da nossa cidade de Caraúbas. Tome nas Tuas mãos nosso prefeito, guarde a vida dele, ó Pai, os vereadores, os secretários, ó Pai, cada funcionário da prefeitura. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos e colocamos diante do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor abençoe também a família que está enlutada, que está, ó Pai querido, ali triste e abatida. Entregamos, ó Pai querido, nas Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo possa consolar, fortalecer, dar força, ó Pai. Ó Deus bendito e amado, colocamos nas Tuas mãos a vida da Renê. Tome nas Tuas mãos, fique com ela. A vida, ó Pai querido, também de Vanci. Ó Deus, tome nas Tuas mãos, abençoe, ó Pai. Esteja, ó Deus querido, atuando poderosamente. Tome nas Tuas mãos a nossa campanha de missões. Eu quero agradecer porque já passamos o alvo, ó Pai. Abençoe nossos missionários. Seja, ó Pai, estadual, seja eles nacionais, seja eles mundiais. Aonde estiver, suas famílias, guarde, os proteja. Interceda, ó Pai, especialmente para o nosso missionário aqui de Felipe Guerra. Guarde a vida dele, a vida da sua família, o seu ministério, ó Pai. Ó Deus bendito e amado, também entrego nas Tuas mãos a vida dessas pessoas que nos acompanham através desse canal. Pai querido, os seus pedidos, ó Pai, as coisas que estão dentro dos seus corações, que o Senhor esteja operando poderosamente. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Guarda-nos, ó Pai querido, e esteja conosco. Pois em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Nós estamos na nossa campanha de missões mundiais, que é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a nossa divisa é: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos,
perto está o Senhor, em Filipenses 4, do versículo 4 ao 5. Que nós possamos transformar o mundo com a alegria de Jesus, vivenciando isso e levando a esperança às pessoas. O desafio missionário da Europa é envolver a Igreja Europeia para alcançar o continente. Veja o que o nosso missionário Pastor Alcir fala sobre isso. Nosso objetivo é transformar a Europa com a alegria de Jesus. Para isso, nós queremos transformar a igreja de um esfriamento espiritual para uma igreja comprometida com a obra de Deus, implantando uma mentalidade missionária, discipulando os jovens e levando-os a um compromisso com Deus, com o seu reino e com a sua obra. Transformar a mentalidade dos jovens para que se tornem missionários em tudo que fazem, em tudo que são, para que a igreja, fortalecida pelo Senhor, possa alcançar a Europa e, através da Europa, até os confins da terra. Ore para que Deus abençoe este projeto do Pastor Alcir e dos demais missionários na Europa. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
Queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, convido você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la, onde você puder abrir a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5, que diz assim a palavra de Deus: Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observado, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se estivesse servindo ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos neste momento ouvir a Tua voz e aprender, ó Pai, da Tua palavra. Queremos ser praticantes, Senhor, da Tua palavra. Então usa-me agora como instrumento vivo, Senhor. Fale, ó Pai, através da minha vida. Esconde-me atrás da cruz de Cristo. Toque, ó Pai, no coração dessas pessoas que estão agora acompanhando esse culto, essa mensagem, e que possam aprender, ó Pai, da Tua palavra. Em Cristo Jesus eu oro. Amém e amém. Nós estamos trabalhando sobre o estilo de vida de um servo de Cristo, numa série de mensagens, e hoje eu quero falar sobre o relacionamento entre patrões e empregados. É o tema da nossa mensagem de hoje. E esse estudo, ele é um estudo que é menos estudado dentro da igreja ou pregado nos dias atuais, porque ele está relacionado em algo muito difícil e que envolve dinheiro, e que muitas vezes é o mal da sociedade. O apóstolo Paulo está aqui orientando os membros da igreja de Efésios, porque estava tendo uma dificuldade dentro da igreja. Haviam pessoas se convertendo ao evangelho e chegando para a igreja, mas estava tendo uma dificuldade, não dentro da igreja, mas fora da igreja, aonde os escravos agora se reuniam aos domingos com seus senhores, mas durante a semana o seu comportamento e a vida desses dois era conturbada. Então o apóstolo Paulo, ele fala agora sobre que eles são uma nova criatura e precisa agora ter um novo comportamento, diferente do comportamento do mundo lá de fora. Mas para que nós possamos entender, naquela época não existia, carteira de trabalho como nós temos hoje. Não existia o salário mínimo, 13º. As pessoas naquela época ou eram livres ou eram escravos. E o apóstolo Paulo aqui ele vai trabalhar essas duas categorias, os escravos e os seus senhores. Mas para que nós possamos entender, o escravo naquela época eram todas aquelas pessoas que eram prisioneiras de guerra e que eram feitas então de escravo. E tinha então que trabalhar para um senhor. E no Império Romano, calcula-se que naquela época existia em torno de 60 milhões de escravos. E era muito natural da época ter escravo, ou na casa, ou no comércio. E esse trabalho de escravo, ele não era assim um trabalho forçado, muitas vezes, braçal, como nós entendemos aqui no nosso Brasil, ou como foi a escravidão aqui no nosso país. Alguns deles eram cultos, eram professores, eram médicos, eram administradores, engenheiros, e por aí vai. E muitos daqueles senhores, eles ou tinham escravo comprado, ou era então herdado, era uma herança de família. E não existia, ou de praxe, não tinha
amizade entre o seu senhor e o escravo. Tanto é que Aristóteles ele dizia, não pode haver amizade entre escravo e seu senhor. Escravo é apenas uma ferramenta viva, uma alma viva. Era esse o pensamento que tinha naquela época. E o apóstolo Paulo ele precisa agora trabalhar isso, porque os senhores de escravos, eles olhavam para eles apenas como uma ferramenta viva. Talvez não seja muito diferente dos dias de hoje, quando muitos patrões olham para os seus empregados como uma ferramenta viva, que só quer explorar. Mas eles estavam sempre juntos dentro da igreja, servindo ao Senhor junto. Mas fora da igreja, precisavam agora ter um novo comportamento. E o apóstolo Paulo, então, ele vai trabalhar alguns princípios desses escravos e senhores. E quais princípios são esses? Eu quero primeiro trabalhar na questão dos empregados. E o primeiro princípio que nós podemos ver aqui é o respeito. Olha comigo no versículo 5, aí de Efésios capítulo 6. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Então, o primeiro princípio que podemos aqui aprender dessa palavra de Deus, entre o relacionamento dos empregados e patrões, é respeito às autoridades constituídas sobre nós. Toda a estrutura social depende de um valor de respeito às autoridades constituídas. E neste caso, um fato implícito é que nas relações de trabalho sempre existirá uma cadeia de comando que devemos aprender a respeitar. E Paulo ele vai além ao afirmar que esse respeito deve vir do fato que quando estamos vivendo no nosso trabalho, não estamos fazendo apenas para nós mesmos, mas o mesmo deve ser um reflexo do prazer que nós temos de servir e honrar o nosso Deus. Porque nós cristãos temos 3 objetivos na nossa vida, que é glorificar a Deus, edificar a igreja e salvar os perdidos. Por isso, o nosso trabalho ele deve ser uma expressão de louvor e glorificação ao Senhor. Não pode haver 2 vidas, uma vida espiritual e uma vida secular. Nós precisamos aprender a fazer tudo para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo ele vai muito além quando diz que quer comemos, quer bebemos, fazemos tudo para a glória de Deus. Nós devemos então fazer tudo para honrar o nosso Senhor e Salvador. E o respeito, então, ele vem justamente nesse sentido, de respeitar os nossos patrões, aquelas pessoas que estão sobre as nossas autoridades, que são nossas autoridades, melhor dizendo, que nós precisamos, então, respeitá-los. Mas é claro que nos nossos dias de hoje, dentro dessa nossa sociedade, a questão do respeito às autoridades está sendo minada, está sendo destruída. Os jovens têm aprendido nos dias de hoje a não viver mais uma vida onde você tenha um respeito pelo próximo. Nós podemos ver isso dentro dos lares, onde as crianças só falta ainda como bebê ainda dar tapa na cara da mãe. Uma certa vez eu pude presenciar isso, uma criança de 3 anos, dando tapa na cara da mãe. A falta de respeito que nós estamos vendo nos dias de hoje, onde não respeita mais aquelas pessoas que estão acima de nós. E infelizmente nós temos visto muitos crentes que trabalham até para os outros crentes, mas têm sido empregados piores, por não compreender que precisam se submeter à autoridade, e que ele é um irmão em Cristo, e que ali ele é o seu superior. E isso vale também para o trabalho dentro da igreja. Nós precisamos aprender e compreender esse princípio de autoridade, que a nossa vida cristã não é uma anarquia.
não tem uma ausência de comando ou de governo, mas sim que existe dentro do reino de Deus uma estrutura, e essa estrutura demanda então uma submissão mútua, porque quem não sabe servir nunca saberá liderar. E esse foi o ensino de Jesus, que nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 20, a partir do verso 26 ao versículo 28, que diz: não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muito. Nós precisamos entender que o reino de Deus é contrário a este mundo. Se quem quer ser maior, deve ser o menor. Devemos, então, aprender a servir. E é importante que possamos, então, trabalhar isso na vida dos nossos filhos, ensinando-nos a eles que trabalho é uma bênção, diferente do que esse mundo ensina aí, que vale a pena começar cedo, ensinando a criança a arrumar sua cama, ensinando a criança a varrer o seu próprio quarto, a lavar a louça. Não é trabalho de escravo infantil, mas é sim ensinando a criança que precisa então se ajudar dentro de casa, a trabalhar, que isso é uma bênção. Precisa então começar cedo, a entender que tem então uma autoridade sobre a sua vida, que são os seus pais, e que precisa então aprender a juntar o trabalho com o estudo, para poder ser uma bênção. E lembre-se, você precisa se submeter ao Senhor para a glória de Deus, ao seu patrão. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é a questão da integridade. Olha no versículo 5 ao versículo 6. Vós, escravos, obedecei a vosso Senhor deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observado, mas como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O segundo princípio aqui descrito para relações de trabalho é a questão da integridade, no seu sentido mais amplo. A integridade em termos de honestidade, de sinceridade, de transparência, mas também com a inteireza de coração. Alguns só veem o emprego como lugar para ganhar dinheiro e obter os seus direitos, e ainda que seja tremendamente honesto, não demonstram uma integridade, como é descrito aqui nesse texto, na questão de honestidade, de sinceridade, de transparência. Nós precisamos, então, ter essa integridade no tempo, no uso das coisas, equipamento da empresa, na palavra, na gerência, né, sem fazer acepção de pessoas, na economia, no promover o lucro para a empresa. Vivemos em um país onde falta hoje integridade, principalmente entre os cristãos. E como isso é triste. E precisamos, então, reverter isso. Ter, então, uma vida de honestidade, ter uma vida de sinceridade, de transparência. Mas existe também uma terceira coisa que esse texto nos ensina, que é a questão da dedicação, no versículo 6. Acompanha comigo. Não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, outro princípio aqui descrito, que o apóstolo Paulo aqui ele diz, é a questão da dedicação. E é colocado, então, no nosso coração, nessa questão de trabalho. O que nós precisamos fazer, e que muitas vezes é dito na empresa, é: você precisa vestir a camisa. E que muitas vezes nós precisamos fazer é vestir a camisa com uma dedicação, é fazer daquele emprego como parte da nossa família. E não fazemos só isso por causa do ganho, por causa do salário, é porque no final do mês nós vamos ganhar algo, mas é porque o nosso trabalho faz parte da nossa adoração ao Senhor. É dentro desse sentido que precisamos, então, entender
que a nossa vida serve para glorificar o Senhor. Mas existe um quarto princípio que esse texto também nos ensina, que é agradar a Deus. Na parte B do versículo 6, diz, fazendo de coração, né, a vontade de Deus. Então, outro princípio que o apóstolo aqui coloca, e que ensina que nós como, né, escravo, no caso ele está colocando como escravo, mas nós que somos aquelas pessoas trabalhadoras, que estamos, né, trabalhando para uma pessoa, que esse nosso trabalho, essa nossa vida, tem que ser algo para agradar ao Senhor. Todos nós fomos chamados por Deus para exercer um ministério pessoal. Alguns, né, são pastores, missionários, mas outros vão exercer outras atividades no mundo secular, e que essas atividades nesse mundo secular têm as suas vidas e precisam então entender que essas vidas lá precisam ser para agradar ao Senhor. Quando nós conseguimos então entender isso, quando estamos então exercendo essa função nesse mundo, que a nossa vida está ali para poder agradar a Deus, porque é da vontade de Deus, que nós somos servos do Senhor, que a nossa vida então tem que fazer uma diferença, nós conseguimos então avançar nesse mundo. Conseguimos então entender o que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a igreja. É claro que é algo muito difícil e que mexe muito conosco. Entendemos esse princípio, que nós precisamos nos dedicar àquele trabalho. E muitas vezes o nosso trabalho ele vem, né, de choque com o trabalho da igreja. E nós precisamos então aprender a conciliar isso, porque a nossa vida serve para glorificar a Deus. O nosso trabalho tem que fazer parte do propósito de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu lembro de um amigo meu, que certa vez ele estava muito confuso sobre a questão do seu trabalho. E a gente estava numa reunião, ele precisava sair um pouquinho mais cedo, porque ele precisava ir para o seu trabalho. E depois ele veio conversar conosco sobre a sua situação. Ele falava que que esse trabalho dele o deixava muito para baixo, muito triste, porque ele trabalhava numa empresa de cigarros. E ele sabia que aquilo fazia mal para as pessoas. Mas ele não conseguia um outro emprego, ele não conseguia algo melhor. E eu lembro que sentamos então na mesa e começamos então a ler esse texto aqui. E falamos para ele, olha, o que você precisa fazer é o seguinte: dentro do seu trabalho, você precisa se dedicar da melhor forma possível. Dentro do seu trabalho, o que você precisa fazer é glorificar a Deus. As pessoas precisam ver em você a luz de Cristo. O produto faz mal ao pulmão? Faz, pastor. Nós, como igreja, somos contra? Somos. Mas não é por causa disso que ele vai fazer, então, o seu trabalho da pior forma ou da pior maneira. Que ele vai, então, deixar de vestir a camisa da empresa. O que ele precisa fazer, o que ele precisa ali vivenciar, é justamente isso, dedicar-se ao máximo possível, para poder glorificar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, a nossa busca não tem que ser como uma busca de um salário, mas sim a glória do Senhor, porque é o nosso galardão, ao qual Ele nos prometeu e que nós estamos aguardando isso. Olha comigo no versículo 8. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Por fim, aqui o apóstolo Paulo, ele está terminando de falar aqui para os escravos, para os servos, para aquelas pessoas que trabalham, que existe então uma recompensa, e que essa recompensa não é aqui na terra.
mas que essa recompensa é uma recompensa que o Senhor vai nos dar. É uma recompensa que virá dos altos céus. É uma recompensa da eternidade. A nossa visão, né, de nós cristãos vai muito além desse mundo. Vai muito além do que nós estamos vivendo aqui agora. A nossa esperança não está nessa terra, mas a nossa esperança está no céu, no paraíso, na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que irá voltar para buscar a sua igreja. E que nós devemos, então, enquanto estivermos aqui na terra, devemos, então, viver de uma forma digna, trabalhar da melhor forma possível, exercer essa nossa profissão, porque a nossa recompensa não está no salário no final do mês, a nossa recompensa está na volta do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né, para os empregados. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para essas pessoas: olha, a recompensa de vocês não é nessa terra. Vocês precisam viver de uma forma digna, de uma forma que agrade ao Senhor, de uma forma que honra ao Senhor, porque a recompensa de vocês não é nessa terra. Talvez vocês vão receber dinheiro, vão receber, vocês vão ficar ricos, vão, mas a esperança de vocês não está aqui. A esperança de vocês está numa glória muito maior. Infelizmente, nós cristãos estamos perdendo essa visão. Talvez alguns estão dizendo: mas Jesus está demorando tanto a voltar, então eu vou viver, né, de uma forma que ao meu prazer. O que o apóstolo Paulo ele diz nesse texto, no versículo 8: sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, você que é empregado, faça o bem no seu trabalho. Trabalhe de uma forma, né, que honre ao Senhor. Não faça as coisas de qualquer maneira, mas faça de um jeito que honre e glorifique ao Senhor. Mas a segunda coisa que o apóstolo coloca, ele fala, né, primeiro aos empregados e depois ele fala também aos patrões, aos senhores de escravo. Então nessa parte agora eu quero falar agora um pouco sobre os patrões. Olha comigo no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vós, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. O apóstolo aqui agora ele dá a orientação para os senhores e acrescenta que eles também são escravos também de Jesus, que eles também irão prestar conta e que eles também devem ter um outro tipo de comportamento. É claro que agora mudou tudo, agora você não deve agir da mesma forma como você agia, mas agora você tem responsabilidade e que precisa também guardar alguns princípios. Assim como os empregados, eles guardam alguns princípios, você também. Assim como os escravos, eu falei para eles que eles devem honrar o seu Senhor, devem trabalhar de uma maneira digna. Você agora, como Senhor, tem agora uma responsabilidade sobre a vida deles. Eu gosto muito dessas cartas do apóstolo Paulo, porque ele não alivia para ninguém. Ele poderia muito bem dizer só aos empregados e deixar os patrões de lado. Mas o apóstolo Paulo não alivia para ninguém, ele inclui todo mundo. Ele olha dos dois lados. Ele dá orientação para as duas pessoas, para as duas categorias. Ele diz, então, para os patrões que eles precisam, então, ter alguns princípios. E quais são esses? Primeiro é o respeito. Assim como o apóstolo Paulo colocou para os empregados, que eles devem também ter um respeito, ele coloca também
para os patrões que precisa também ter respeito. É um sentido duplo de um padrão, então, divino. E serve, então, para os dois. Se os empregados precisam reconhecer a autoridade de Deus na vida dos seus empregadores, os empregadores precisam também reconhecer que os empregados, eles são a imagem de Deus, e que eles são os seus conservos, que são seus irmãos em Cristo. Por isso, o respeito à pessoa, precisa então haver um respeito de uma maneira de tratar, seja na postura, seja nas palavras, seja nas considerações, e não fazer exploração do trabalho ou humilhar o seu irmão. É saber honrar, é saber elogiar, remunerar aquelas pessoas que estão trabalhando. O apóstolo Paulo, ele tinha essa visão disso. Tanto é que ele escreve a carta de Filemão, que era um senhor de escravo. O seu escravo Onésimo havia fugido. E a pena para um escravo fujão é justamente a morte, a não ser se o seu senhor perdoasse. E aquele Onésimo, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega para ele se converte, ele agora passa a ser um discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo, então, escreve uma carta a Filemão, dizendo: olha, perdoa ele, assim como Cristo te perdoou. Se ele tiver alguma dívida, eu mesmo pagarei. Se você não puder, então perdoar, mas perdoa, mas não condena ele à morte, porque ele é irmão seu agora. A sua forma agora de tratá-lo deve ser diferente. O apóstolo Paulo justamente trabalha a questão do respeito, de considerar, de valorizar as pessoas que estão trabalhando. Essa é a vontade de Deus. E o patrão, que é um líder na sua empresa, precisa então entender isso. Porque o sucesso do seu subordinado nunca será o seu fracasso, mas ele compõe o sucesso da sua liderança. Mas tem uma segunda coisa que o apóstolo ensina aqui para os patrões, que é a questão da integridade. A integridade é um valor que se aplica a empregado e a empregadores, e que precisamos então ser pessoas de palavra. Não podemos fazer como o Labão fez com Jacó. Jacó queria casar então com Raquel, trabalhou 7 anos, e na hora de casar, Labão, em vez de dar Raquel, deu a Lia, e falou: não, porque aqui na nossa terra, esse é o costume, de primeiro casar, né, a menor, e depois casar a mais velha. Mas o que Jacó queria não era Lia, mas sim era Raquel. Ele já tinha trabalhado 7 anos, e teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com a mulher amada. O que Labão fez foi justamente, né, trocar aí as regras no meio do jogo. E infelizmente tem muitos patrões que trocam as regras, né, para o seu próprio prazer, para poder ser beneficiado. E o que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo fala, é justamente: olha, você não pode ser esse tipo de pessoa. Você não pode aí ficar privando os trabalhadores do seu direito, obrigando eles muitas vezes a entrar na justiça. Você não pode ficar privando os trabalhadores do seu salário justo, semeando uma opressão e uma violência dentro de si, como os bandidos que semeiam com suas armas. O que você, como patrão, precisa ser é uma pessoa íntegra diante de Deus. Mas tem uma terceira coisa, que é a questão da dedicação. A sua liderança precisa ser uma liderança de coração, não somente com os seus trabalhos, com os seus liderados. Quando as pessoas podem, então, perceber o nosso coração, elas se sentirão parte da equipe, criadores e realizadores, junto com você, e darão a vida pela missão. Serão como os valentes lá de Davi, quando Davi disse que eu estava com vontade de beber da fonte de Jerusalém. E aqueles homens que caminhavam com Davi, sabia da dedicação dele,
sabia como que Davi era. Aqueles homens arriscam as suas vidas, trazem então aquela água. Davi olha para isso, vê como aqueles homens se arriscaram, e Davi então derrama aquela água como oferta ao Senhor. É esse tipo de dedicação que os patrões precisam ter para os seus empregados. É esse senso que vem então dentro do nosso coração, porque a nossa recompensa não deve ser o lucro ou ganhar, mas a nossa recompensa está na volta do nosso Senhor, do nosso galadão lá no céu e na eternidade. Mas existe a quarta questão que o apóstolo coloca aqui, que é a prestação de contas da sua autoridade. Por fim, o apóstolo então acrescenta aos empregadores mais um item, e ele afirma que todos os líderes prestarão conta pela autoridade que Deus então colocou na nossa mão, ou que delegou para nós. E ele será muito rigoroso nessa prestação de conta. E isso fica muito claro lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 42 ao 48, que diz assim: o Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o que o encarregará de todos os seus bens. Mas aquele servo disser no coração: o meu senhor demora para voltar, e começa a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muito açoite. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com pouco açoite. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, muito ainda se pedirá. Esse texto ele diz que nós fomos colocados em nossas posições e numa posição de nosso deleite para cumprirmos com o propósito de Deus para a nossa vida. O que precisamos entender que a nossa vida é para glorificar o Senhor. As autoridades que estão sobre as nossas vidas, elas também precisam glorificar o Senhor, porque elas foram delegadas por Deus. E no momento certo, no momento ao qual o nosso Senhor voltar, Deus então irá cobrar de nós. E nós precisamos então entender que precisamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Empregados, você precisa viver esse princípio. Honrar o teu patrão. Não ficar enrolando no trabalho. Infelizmente, tem muitas pessoas que enrolam no trabalho. Infelizmente, muitos crentes não são bons empregados. São pessoas que não podem nem se confiar. Mas precisamos de pessoas fiéis, ou ser pessoas também fiéis no nosso trabalho. Os patrões precisam honrar o Senhor, tratando bem os seus empregados. Eu quero concluir essa meditação da palavra de Deus perguntando para você: como que você é diante desses princípios? Como que você tem agido na sua profissão sacerdotal? O seu trabalho é visto pelos homens como
especial, diferencial. Você tem agido de uma forma para glorificar a Deus. A sua integridade é a marca do seu trabalho. Qual será o seu galardão? Deus te colocou numa posição muito especial. Mas que tipo de modelo você tem sido? Suas palavras, suas ações, seu respeito. O apóstolo Paulo, ele colocou isso porque ele sentia que havia uma necessidade. A mensagem de Deus para nós hoje é porque existe essa necessidade. E qual vai ser? Como que você vai agir? Feche os seus olhos agora nesse momento. E ore agora ao Senhor. Talvez você não tenha sido um empregado fiel. Você não tem respeitado a autoridade. Não tem conseguido ser um cristão dentro da sua empresa. Você que é patrão, não tem conseguido, então, honrar o Senhor, tratando bem os seus empregados. É neste momento que nós precisamos, então, agora avaliar a nossa vida e pedir agora perdão ao Senhor, para que possamos, então, começar uma nova vida. Deus de amor, Deus eterno, neste momento, ó Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Precisamos, ó Deus querido, mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Precisamos, ó Pai querido, ser pessoas fiéis ao Senhor. E tudo, ó Pai querido, que nós formos fazer, possamos, ó Pai, fazer para honrar o Teu santo e glorioso nome. É isso, ó Pai querido, que nós precisamos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos empregados melhores, a ser patrão melhores, ó Pai. Para que quando venha o julgamento final, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos receber o galardão. Tenha, ó Deus querido, misericórdia de nós. Em Cristo Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém e amém. Eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou através desse vídeo, esteve conosco. Quero pedir a você, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, abençoa-nos para que possamos chegar ao máximo de números de inscritos possível. Deixe também aí, né, um like ou um comentário também, do que chamou a sua atenção nessa mensagem. Eu quero também deixar aqui um aviso, que nessa sexta-feira, eu convido você a acompanhar conosco, né, no canal da Junta de Missões Nacionais e da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Estaremos fazendo 24 horas de oração pelo Brasil. A Convenção Batista Brasileira, pela Junta de Missões Nacionais, tem feito esse momento de cada estado, entre um dia da semana, tem orado pelo nosso Brasil. E nessa sexta-feira agora, né, dia 24, será então a vez do Rio Grande do Norte orar pelo Brasil. Orar por esse momento que nós estamos enfrentando dessa pandemia. Orar pela sua vida, orar pela vida da sua família, orar pela sua casa. Então eu quero convidar você a acompanhar junto conosco, a estarmos juntos nesse momento de oração. Você pode escolher uma hora, né, serão 24 horas. Então você pode escolher uma hora e entrar no canal e estar junto conosco, orando pelo nosso Brasil. Da Junta de Missões Nacionais,
ou da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Que Deus, então, esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja com você. Neste momento, quero orar, então, encerrando esse nosso culto e dando as bênçãos finais. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, ó Pai querido, pela vida das pessoas que nos acompanharam. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando, guardando e nos livrando, ó Pai, de todo mal. Que possamos, ó Pai, crescer em Ti e nos fortalecer, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Abençoe o restante dessa semana. Esteja conosco. E livra-nos, ó Pai querido, das tentações. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Esteja, ó Pai, multiplicando sempre o pão na nossa casa. E ajuda-nos a sermos pessoas melhores, cristãos melhores, ó Pai, para poder glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e por onde você for. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe.